Fala galera, Noviti Tricolor aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Internacional quer avançar pela contratação de Wellington, do São Paulo. A diretoria do Internacional já fez algumas grandes movimentações nos últimos meses, anunciando a chegada de grandes estrelas a seu plantel. Apesar disso, os atletas anunciados no início da temporada não foram o suficiente para garantir uma vaga nas finais do Campeonato Gaúcho. A diretoria se mostrou bastante insatisfeita e se mantém atenta ao mercado. Em busca de jogadores para compor seu sistema defensivo, o Inter passou a mirar atletas de rivais do Brasileirão. Um dos grandes desejos do clube é o lateral esquerdo Wellington, do São Paulo, e os dirigentes preparam uma oferta pela sua chegada. O portal Avante Meu Tricolor informa que o Internacional já prepara uma oferta pela contratação do lateral Wellington. Com o contrato se encerrando no fim da temporada, é pouco provável que o defensor permaneça no tricolor paulista. Ainda segundo a fonte, ele e seus agentes chegaram a um acordo com o Inter e liberaram que avancem nas conversas com o São Paulo. No momento, ainda não se tem o conhecimento de qual valor seria oferecido por parte do Colorado. Há um entendimento de que será bem difícil de manter o jogador nesta janela especial do Brasileirão. O que pode complicar a vida do tricolor é o fato de que a saída de Wellington não estava nos planejamentos da diretoria. Caso vá em busca de uma reposição para o setor, o clube só deve conseguir contratar um jogador para a posição no meio do ano. São Paulo, Arboleda é procurado e pode fechar com um time inesperado. O São Paulo pode perder o futebol de Arboleda. Considerado um dos principais zagueiros do futebol brasileiro, o equatoriano tem contrato com o tricolor até o fim de 2024. Na atual temporada, o jogador de 32 anos soma 10 jogos disputados. Em 2023, quando foi um dos destaques na campanha do título da Copa do Brasil, Arboleda somou 42 partidas em campo. Porém, como dito, o contrato do atleta se encerra em dezembro, e apesar do desejo mútuo para uma renovação, esta ainda não aconteceu. Com isso, outros times aparecem de olho. No início do ano, o Corinthians foi citado como um dos possíveis interessados. Porém, nada foi para frente e agora Arboleda já foi procurado por outras equipes. Isso porque, de acordo com o jornalista Alexander Vieira, Arboleda foi procurado por equipes do Catar. Entretanto, os nomes dos interessados no atleta não foram revelados. Além disso, até o presente momento, nenhuma proposta chegou ao São Paulo. Vale ressaltar que, a partir do meio do ano, Arboleda já pode fechar um pré-contrato com qualquer equipe. Mas, enquanto isso, o jogador segue totalmente focado no atual campeão da Copa do Brasil. Ele que atua com a camisa do São Paulo desde a temporada de 2017. Antes disso, Arboleda somou passagens por alguns clubes do futebol do Equador. Em seu país natal, defendeu a Universidade Católica, LDU de Loja, Grécia e Olmedo. Caio Paulista vira terceira opção e torcida do São Paulo não perdoa, reserva do reserva. Santos e Palmeiras realizaram um grau jogo da final do Campeonato Paulista de 2024. A torcida do São Paulo fez a sua parte, comentou sobre o momento de Caio Paulista, que permaneceu os 90 minutos no banco de reservas. O lateral pulou o muro e assinou com o rival na última janela de transferência, fato que irritou boa parte da torcida. Nas redes sociais, São Paulinos comentaram o momento pelo clube. O importante é que o CT deles é de outro mundo, comentou um de forma bem humorada. O maior chapéu da história a favor do tricolor paulista, é claro, comentou o torcedor após a decisão. Quando a câmera focou nele, eu dei uma risada sincera, revelou um São Paulino, também em um tom mais de brincadeira. A estrutura do banco de reservas é também de outro mundo, comentou o torcedor, se referindo ao que foi dito pelo atleta quando se transferiu para o rival, no começo da atual temporada. Parece que não são apenas os São Paulinos que resolveram comentar a situação do lateral esquerdo. Na web, palmeirenses também criticaram a diretoria pela contratação. A contratação do Caio Paulista foi a mais bizarra, pagamos 4 milhões de euros em um cara que não limpa a chuteira do Vanderlan. O jovem lateral foi o escolhido por Abel e entrou no 2 graus tempo. Essa ninguém explica. Com aval de Abel e Cia, disse o palmeirense, que relembrou que Caio Paulista foi um pedido do próprio treinador. Em 2024, participou de 10 partidas, sendo titular em 3 oportunidades. Caleri não está confirmado na estreia do São Paulo na Libertadores. O São Paulo está pronto para retornar aos gramados após a eliminação no Campeonato Paulista de 2024.
Na quinta-feira, 4, o tricolor paulista estreia na Libertadores contra o Talleres, às 21 horas, horário de Brasília, no estádio Mário Alberto Kempes. A principal dúvida para o confronto é a presença ou não de Jonathan Calleri. O centroavante sofreu um rompimento de um cisto de Baker na perna direita, foi desfalque no último jogo do clube. De acordo com o GE, o argentino segue na fase de fisioterapia, não está treinando com o restante do elenco. O objetivo de Calleri é ficar à disposição para a estreia. Disse isso durante uma live jogando um game online com alguns amigos. Todavia, o São Paulo trabalha com precaução no caso envolvendo o principal atacante do clube. Portanto, caso não tenha condições, o centroavante deve permanecer no Brasil. Por outro lado, se ficar bem fisicamente, viajará para o jogo contra o Talleres. Enquanto Calleri segue em sua recuperação individual, o tricolor paulista realizou um jogo-treino contra o Atlético Mogi, time que disputa a 5ª divisão do Campeonato Paulista. O clube venceu por 10-0, mas apenas 5 gols foram divulgados pela equipe. Num único teste realizado nesse período sem partidas oficiais, Thiago Carpini começou com a seguinte escalação: Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia e Alisso, Wellington Rato, James Rodrigues e Lucas, André Silva. Portanto, esses são os mais cotados para começarem diante do Talleres. James Rodrigues no meio de campo e André Silva escalado como centroavante. O atacante fez a estreia justamente contra o Novo Horizontino, nas quartas de final do Campeonato Paulista. São Paulo. Jorge Nicola atualiza a chance de Di Maria assinar com o tricolor. O São Paulo é um dos clubes citados como interessado em Di Maria, um dos maiores argentinos da história. O atacante voltou a ser cotado no futebol brasileiro. Di Maria já tinha um acordo verbal para voltar ao Rosário Central no meio do ano. Entretanto, recentes ameaças sofridas podem fazer com que o astro desista de tal ideia. Assim, uma transferência ao futebol brasileiro volta a ser assunto. Em um passado recente, clubes como São Paulo e Grêmio foram listados como principais interessados no astro. Além disso, ontem, 29, o Internacional também apareceu como especulação. O assunto Di Maria no Brasil vem ganhando força e com isso Jorge Nicola abriu o jogo sobre o tema. Jorge Nicola falou sobre o São Paulo. De acordo com o jornalista, não há qualquer possibilidade de Di Maria se tornar reforço, principalmente com a presença de James Rodrigues. O principal motivo, claro, seria o financeiro. O clube, neste momento, não teria condições de arcar com os salários de 2 jogadores deste patamar. Desta forma, está descartado. A notícia pode alegrar principalmente aos clubes de Porto Alegre. Porém, enquanto isso, Di Maria segue no Benfica. Por lá, o craque ainda desempenha um grande futebol. Hoje, com 36 anos de idade, o canhoto soma 24 participações em gols nos 39 jogos em que esteve em campo. Ele que, na temporada passada, esteve na Juventus da Itália. E você, torcedor? O que acha de Di Maria no São Paulo? Deixe sua opinião nos